Caríssimos irmãos e amigos, que Deus nos abençoe. Mais uma vez nos encontramos para fazermos o estudo do encontro com as palavras de vida eterna. Vamos hoje ao capítulo 26 e o título é Açoitando o Ar. Convido a todos para uma oração antes de iniciarmos. Aquietemos o nosso coração, trazemos Jesus e dizemos: bendito amigo, muito obrigada pela presença em nosso ser, muito obrigada pela presença na terra, Senhor, nos abençoando e nos protegendo, numa terra tão maravilhosa quanto esta, que nos dás, que nos serve de casa maior. Neste momento sagrado, derrame suas bênçãos sobre nós, sobre todos aqueles que nos ouvem, independente de quando ou onde estejam. Que a sua luz, Senhor, se estenda sobre todos e sobre aqueles que estão também em nossos corações. Por tudo isso, nosso muito obrigado e que assim seja. Vamos às leituras, então? Vamos começar com Paulo de Tarso escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele assim diz: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inesgotável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, coordenam, correm e sonham. Vamos novamente. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm e sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza. E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que, em verdade, estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. É interessante, mas vamos primeiro ao esclarecimento, dentro do dicionário, o que significa açoitar. Açoitar. Então, diz assim: bater com açoite. Aqui ele fala, Paulo, açoitando o ar. Então, bater com açoite,
usar vara ou rebenque, fustigar, surrar, açoitar-se por fervor religioso. A verdade, no passado, quando tudo era tão intenso, os seminários, os conventos, as meninas e os meninos que iam novinhos como candidatos a seguirem a vida religiosa e tinham algum pensamento que lhes fustigava a alma, eles também açoitavam as suas costas, se maltratando profundamente, achando que desta forma estariam perdoados por Deus nosso Pai, sendo que Deus nosso Pai não castiga ninguém. Foram momentos difíceis para os irmãos, para aqueles que lá estiveram nesta época. Continuando então com Emmanuel. Aqui ele está dizendo que hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova, ou somos nós, muitas vezes gastamos-nos inutilmente. Gastamos-nos inutilmente diante da vida agitada. Nos asseveramos em atividade com o Mestre, com a religião que abraçamos, com a doutrina espírita, ou cada qual na sua religião, né? Mas que nós apenas simbolizamos números vazios, porque fazemos muito pouco ou quase nada. É isso, então, que ele quer dizer, né? Asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios, nos quadros de precipitação, que efetivamente nós fazemos muito pouco. Possuem planos admiráveis que nunca realizam, e não é verdade. Nós fazemos tantos planos como a caridade. Planejamos tanto a caridade, como fazer, como buscar, onde buscar, a quem dar, qual o grupo de pessoas a que vamos promover aquela caridade. O tempo passa e a caridade não é feita. Em muitos lugares fica tudo no plano por fazer. Uma frase muito interessante de Irmã Dulce. Ela diz assim, abre aspas, o importante é fazer a caridade e não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus, fecha aspas. Então, às vezes, falamos muito e fizemos muito pouco. É claro que temos que planejar, é que temos que estudar, tudo isso nós temos que fazer, mas aquilo não deve ficar apenas no papel ou nas prateleiras, aguardando o momento certo para isso ou para aquilo. Nós temos que colocar as mãos à obra. Os tempos já chegaram e o tempo urge, corre para cada um de nós. E a cada um de nós é designado um papel. Fazer muito ou fazer pouco não importa. O que importa mesmo é fazer. O que importa mesmo é trabalhar em prol de uma causa ou de alguém. Então, aqui ele continua. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares. Isso é uma verdade, né? A gente fala do amor, propaga o amor, e, no entanto, há certos familiares que nós não conseguimos entrar num acerto vibratório. Nós até não precisamos estar na mesma vibração, mas nós temos, como cristãos, o dever de auxiliar, o dever de ficarmos juntos, o dever de orar, o dever de auxiliar aquela criatura que também é nossa irmã, filha do mesmo Pai, que ela tenha momentos melhores do que simplesmente ignorar. A pior coisa que nós podemos fazer por alguém é ignorar. Ignorar é como se o outro ali não existisse. E todos estamos aqui. Nós nos vemos, estamos encarnados. Por que vamos ignorar um parente que nós não temos aquele afeto?
ou que ele não tem um afeto por nós. Então, repetindo as palavras de Emmanuel, comentam apressados méritos do amor. Propagamos o bem, estamos filiados a uma casa espírita, a uma igreja, a uma assembleia, não importa. Estamos fazendo alguma coisa por alguém. No entanto, guardamos lamentável indiferença para com os nossos familiares. Familiares que não estão conosco por acaso. Familiares que Deus colocou junto a nós, para o reequilíbrio moral e espiritual. Isso serve para todos nós. Continuando, exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe. Quantos de nós não nos queixamos, já nos queixamos dos nossos chefes? Alguns se queixam ainda hoje, todos os dias. Tivemos a graça de ter, ao longo de nossa vida profissional, chefes muito bons, muito éticos, pessoas muito honradas. E isso foi de grande valia para nós. Mas mesmo que nossos chefes hoje não sejam assim tão bons, é preciso que tenhamos um pouco de compreensão e considerarmos tudo aquilo que falamos acima. Ninguém está no nosso caminho por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? Ou, na condição de chefe, nós implicamos com os nossos subordinados. Sempre temos o que comentar. Sempre achamos que ele não faz o bom, que ele não faz o melhor. Porque para trabalhar conosco, nós precisamos do melhor, mesmo que não tenhamos condições de pagar aquele salário. Não é assim que muitas vezes acontece, mas nós queremos o melhor. Desde uma irmã que venha trabalhar conosco na área de ser nossa assistente dentro da nossa casa, no nosso lar. Nós queremos alguém que faça tudo do melhor. E muitas vezes não temos condições de pagar o que realmente é justo. Pensemos um pouco nisso. Avaliamos, então, essa situação. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Então, nós recebemos todos os problemas que o mundo oferece para nós, mas muitas vezes nós ficamos em cima do muro e não decidimos para que lado vamos, não enfrentamos a situação como devia ser. Estamos sempre escapando, sempre buscando uma saída que não é tão clara, não é tão racional e muitas vezes não é nada fraterna. Muitas vezes, como se diz, tapamos o sol com a peneira e não se tapa o sol com a peneira. Então, damos um jeito de escapar, de uma forma a fugirmos do problema e não encararmos o problema de frente. Isso é uma dificuldade que todos nós possuímos. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Vamos falar de nós dentro da doutrina dos espíritos. Falamos da fé, propagamos a fé, falamos da reencarnação, falamos da lei de causa e efeito, falamos da lei de ação e reação, mas temos dentro de nós dúvidas atrozes da imortalidade da alma. É que muitas vezes não nos encontramos ainda. Falamos muito, agimos pouco e detemos o mínimo daquilo que aprendemos, porque talvez aquilo ainda não caiu em nosso coração. Será que acreditamos realmente na imortalidade da alma? Isso é para pensarmos, meus irmãos queridos. Não estamos aqui questionando a sua fé, se você acredita ou não acredita. Estamos falando dentro
da nossa religião, da nossa querida doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Falamos então nesse tripé, não estamos questionando. Mas mesmo dentro do mundo espiritista, muitos que propagam, que trabalham, ainda não compreendem a imortalidade da alma. Não compreendem. E tudo os surpreende com muita dor, muitas vezes, quando a vida se oferece uma dor. Então, nós temos que pensar um pouco nisso. Falarmos daquilo que nós, de fato, temos dentro do nosso coração. Compreendemos com a nossa razão. Isso é importante. Compreendemos com a nossa razão. Continuando com Emmanuel. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Isso é irracional. Como é que nós podemos exigir a regeneração, muito menos plena, de alguém, se nós não nos mantermos em vigilância constantemente para mudarmos a nós mesmos ímpetos negativos? Quantas coisas negativas nós ainda temos dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Quanto buril nós precisamos? Nós precisamos nos burilar quase que eternamente, até alcançarmos aquela escala de espíritos bons. E isso vai alguns milênios, podem ter certeza disso. Vai alguns milênios. Nós precisamos reajustarmos nós mesmos, equilibrarmos nós mesmos, nossas emoções, nossa psique, o domínio da nossa mente, a certeza de que aquilo que estudamos, realmente nós sentimos dentro de nós, como nos diz a veneranda Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Você não precisa crer em Deus, ela diz. E eu, quando li a frase sem terminar o resto, fiquei questionando imediatamente mentalmente. Mas ela diz, você precisa sentir Deus. Porque quando você sente Deus, o crer é o de menos, porque você sabe da existência de Deus. Porque você sente Deus dentro de você, na sua vida, no seu viver, no seu coração. Isso é maravilhoso. É um aprendizado e tanto. Continuando, clamam, acusam, projetam, discutem, correm e sonham. Não somos nós isso? Que fazemos tudo isso? Somos nós. Mas visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza. Quando a vida espiritual nos chama, efetivamente, onde o corpo de carne aqui permanece, então é ali que nós vamos ver o quanto, muitas vezes, combatemos improficuamente. Quanto tempo perdemos, ou fazemos alguma coisa, ou não fazemos nada, e aí meditamos naquilo que ouvimos, naquilo que aprendemos. Quantos de nós isso acontece? Vamos falar daqueles que falam da lei da reencarnação, dos nossos irmãos espíritas que já desencarnaram, como sentem-se ainda muito sofridos e viram que a forma com que passaram adiante os seus ensinamentos
e o que fizeram foi um tanto improfícuo. E aí vem a dor, vem o sofrimento. Emmanuel termina assim: combatendo improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Como quem passa na terra, fustigando o ar, e dali nada tira. Então, o que fica para nós desta lição? Desta lição, penso que fica que nós devemos cuidar das coisas da matéria, da nossa vida, do nosso emprego, da nossa cultura, do nosso aprendizado, buscar estudarmos sempre, porque nós precisamos, o conhecimento é eterno, o conhecimento fica registrado em nossa alma. Nós devemos fazer todo o possível, passear, brincar, amar nossos filhos, nossos netos. Devemos ter uma vida normal. Mas não devemos nos esquecer que, concomitantemente, nós devemos ter a nossa vida espiritual. Cuidar das coisas do meu Pai, que o resto vos será dado pelo acréscimo de sua misericórdia. E se nós sentimos Deus dentro do nosso coração, se nós olhamos para a vida, para a natureza, se nós olhamos, você olha o ar que você respira? Você consegue olhar ou sentir? Você sente o ar, porque você está vivo, você está usufruindo desse benefício. E isso tudo é nos dado de graça. Então, Deus é maravilhoso, é inquestionável, não tem o que questionar. Nós é que temos que questionar a nós mesmos. Vamos viver a vida de uma forma natural. Vamos combater o mal, principalmente aquele que ainda está dentro de nós, sem querer combater o mal dos outros. Por que que nós vamos exigir a plenitude do outro, se nós ainda não somos plenos em nada? Se nós temos tantos erros, tantos defeitos, se temos ainda tanto boril para fazer, se temos que mudar o nosso interior verdadeiramente, por que que vamos exigir tanto do outro que ele seja perfeito? Não é por aí que devemos fazer. Nós devemos fazer o bem pelo prazer do bem fazer. Isso é muito importante. Lembramos das palavras que nos foram dadas pela nossa irmã Dulce. O importante é fazer a caridade, e não só falar da caridade, planejar a caridade e nada fazer. É como nós, na nossa casa espírita, na SESMA, um mês passa tão rápido que é inacreditável. Quando nós vemos que já está na época de fazer a montagem das cestas que cada família recebe e de tudo o mais que muitas vezes acompanha aquela cesta. Então, é impressionante. Então, planejar, sim, tudo é feito com muito afinco, com muito carinho, com planejamento, com certeza, mas são planejamentos que são colocados em ação. Em todos os lugares que nós venhamos a fazer alguma coisa, meus irmãos, que nós possamos fazer sem ficar batendo no ar, açoitando o ar, surrando o ar. Quer dizer, o que ganhamos com aquilo? Vamos pôr a mão na charrua e vamos trabalhar. Fica este convite. Encontrei uma frase de Madre Teresa, hoje Santa Teresa, e vamos deixar essa frase com muito carinho aos irmãos. É muito linda. Ela diz assim: Jesus quer que eu diga de novo a vocês qual é o tamanho do amor dele por cada um de vocês. Um amor que vai além de tudo que vocês puderem imaginar.
Ele não só ama você, é mais ainda, ele anseia por você. Ele sente falta de você quando você não chega perto. Ele tem sede de você. Ele ama você sempre, mesmo quando você não se sente digno desse amor. E assim, nós fazemos dessas maravilhosas palavras a nossa prece de encerramento, dizendo: Senhor Jesus, levai essas palavras maravilhosas da nossa querida irmã a Deus, nosso Pai, de todos nós que aqui nos encontramos, do nosso desejo sincero, Senhor, de seguirmos adiante, rumo a um novo viver, porque já estamos saboreando a nova era e coisas lindas nos esperam no futuro. Abençoe aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que receba os eflúvios do amor, da renovação e da paz. Graças a Deus. Foi um grande prazer. Até breve.